Boa tarde, vereadores, a todos que fazem parte da comissão. Boa tarde, Zairo, que está nos acompanhando de forma online. E boa tarde, a mesa toda aqui presente. Então, pessoal, vamos dar início hoje, como foi conversado. Vamos convidar hoje para estar aqui com a gente aqui, o engenheiro Kleber Gomes, o engenheiro Márcio Zanus e o diretor da SATIC, Fernando Zancan. Mas antes, nós precisamos pôr pela aprovação tanto da ata quanto do regimento. Todos assinaram. Vocês acham necessidade de fazer a leitura ou podemos dar sequência? Todo mundo recebeu ou já assinaram? Então, e pela aprovação, vamos pôr em votação, então. Se tem algum que se manifeste contrário, a quem é contrário que se manifeste, e os favoráveis que mantenham-se como estão. Então, temos que fazer pelo regimento primeiro. Então, vamos lá, regimento. Contrário que se manifeste e favoráveis permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Então, vamos para a ata. Contrários que se manifestem, favoráveis permaneça como estão. Aprovado também por unanimidade. Então, dando sequência à sessão de hoje, convidamos aqui para a mesa aqui o engenheiro Kleber Gomes, o engenheiro Fernando Zanus, Márcio Zanus e Fernando Zancan da CIASESC. Então, são três. Está aqui. Eles poderiam... Hoje ainda aqui, eu vou colocar os três aqui. Você fala que fica melhor? Próximo mais, fechou. Mas um ali, ó, Henrique, tem um ali, ó. Sim. São os vereadores do nosso Então, boa tarde aos nossos convidados. Queria aqui já estar de antemão agradecendo a presença tanto do engenheiro Kleber Gomes, do engenheiro Márcio Zanus, que está aqui nos representando o CIASESC, e o diretor Fernando Zancan, pela presença aqui hoje para poder estar nos passando aí algo sobre a ACP do Carvão. Eu acho que a escolha pelos três nomes foram mais acertada, porque não tinha do que isso, porque realmente são as pessoas técnicas que conhecem realmente esse assunto desde o princípio. Então, a gente vai pedir primeiro que o engenheiro doutor Kleber Gomes comece a nos passar para a gente que fica um pouco a questão da dúvida, realmente, que é a ação civil do Carvão, tanto para nós quanto para quem está nos assistindo, que dê aquela explanação realmente assim de como começou a ação e até onde mais ou menos aí entra a parte do Márcio Zanus, que é a parte mais técnica também, depois a parte do Fernando Zancan. Então, a palavra já está com o senhor.
Boa tarde. Estão ouvindo? Boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer a oportunidade, o convite, gentil convite do vereador Márcio aí para que viéssemos até aqui falar um pouco sobre a nossa experiência nessa questão da CP do carvão. Bom, voltando um pouco no tempo, então, em 1993, começando a mineração de carvão na região aqui vai do século passado, né? Mais de 135 anos de mineração aí, começando em Lauro Mira, depois em 1915, 1917 em Criciúma e região, e até hoje, então, se tem essa atividade. Em 93, então, o Ministério Público Federal propôs uma ação civil pública contra, no momento, então, a União Federal, porque acho que todos os senhores sabem que durante muitos anos, ou boa parte do tempo, a mineração de carvão foi completamente direcionada e incentivada pelo governo federal através do DNPM, que à época ele provinha não só a fiscalização das atividades, mas também insumos, combustíveis, logística, todo o apoio necessário para a produção de carvão, que foi crescendo, né? Na década de 40, só para vocês terem uma ideia, em Criciúma, em torno do Morro Sequinel, aqui tinham centenas de minerações, empresas de mineração, porque até 1936 o solo e o subsolo eram indivisíveis, de forma que os proprietários eram donos das jazidas de carvão. Em 1936, com a mudança da Constituição, o bem mineral passou a pertencer, então, à União Federal. E foi dado um prazo de 36 a 38, que quem tivesse uma jazida no seu terreno, que manifestasse essa jazida. Então, aqui na região, por exemplo, a época colonizadora metropolitana manifestou todas as suas áreas de colônia, e assim outros tantos manifestaram, de forma que se criou um título que era a propriedade, então, da empresa e que era, então, o direito à explotação do carvão mineral. A partir dali, então, entrou o regime de portaria de lavra, concessão, o governo federal passava a conceder a explotação desses minérios. Bom, então, em 93, o Ministério Público propôs essa ação civil que envolvia, então, a União Federal, porque ela tinha a preponderância na condução nas políticas de produção de carvão, que até a década de 90 era para a produção de carvão metalúrgico, então se tirava o carvão pré-lavado nas bocas de mina, levava até Capivari de Baixo, hoje Capivari de Baixo, então Tubarão, rebeneficiava no lavador de Capivari, lá separava o carvão metalúrgico, que ia para o centro do país, e ficava aqui o CE 5200, CE 4500, e que deu origem e ampliação sucessiva das termoelétricas que queimavam aquele rejeito. Nos dois choques, duas crises do petróleo, o carvão, então, foi separado uma fração um pouco mais rica, 5.200, e foi exportada aí para até o norte do país. Naquela época havia grandes incentivos do governo para o uso e para o transporte, para a produção de carvão mineral. Então, o governo sempre direcionou a produção, exigia que a produção aumentasse, dava metas e financiava a produção de carvão mineral durante todo esse período. Em 90, então, houve uma desregulamentação no governo Collor, que até então era obrigatório da siderurgia comprar todo o carvão metalúrgico produzido na região. A partir de 1990, essa lei caiu e também, então, de uma hora para outra, as mineradoras viram mudar o seu mercado, passando a substituir somente o carvão energético. O carvão metalúrgico não tinha mais comprador, de forma que houve uma alteração no processo. As mineradoras passavam a produzir, então, diretamente o carvão CE 4500 nas minas e mandavam para queima na Complexo Termoelétrico Jorge da Serra. Bom, então, novamente, 93 foi o marco onde o Ministério Público
exigia, então, da União Federal do Estado de Santa Catarina, que também fiscalizava a atividade através da Fátima, e as mineradoras e seus proprietários a recuperar o passivo. Bom, esse processo andou, houve, no final dos anos 90, uma tentativa de uma conciliação, um acordo, um termo de ajustamento de conduta que não foi possível, e aí, em 2000, em janeiro de 2000, foi publicada, então, a sentença em primeiro grau que condenava solidariamente a União Federal, o Estado de Santa Catarina, as mineradoras e seus donos a recuperar os passivos e dava um prazo de 3 anos para a recuperação das partes terrestres e 10 anos para a recuperação dos recursos hídricos. Bom, eu estava presente aqui, à época eu trabalhava para o CIESESC, Sindicato dos Produtores de Carvão, e aquela sentença foi realmente uma bomba no setor, porque, além da complexidade do trabalho que se exigia, não se tinha conhecimento do que estava contaminado. Todo mundo conhecia a contaminação, todo mundo via os rios, via depósitos de rejeitos espalhados por toda a região, mas saber aonde eles estavam, o tamanho deles e o que tipo de contaminação cada um deles estava proporcionando, não havia. Havia sido pedido durante o processo uma perícia, a perícia foi negada pelo juiz, justamente porque ele entendia que era notório o problema, né? Mas entre ser notório e ser suficientemente conhecido para começar tarefas de recuperação tem uma diferença muito grande. Então, naquele momento, as mineradoras se reuniram e concluíram que, número 1, e o mais importante de tudo, a sentença vai ser cumprida. Então, em momento, nunca houve, por parte das mineradoras, a intenção de protelar o trabalho ou de evitar que entrar numa guerra judicial, tentar protelar isso. Não, ao contrário. A ideia era cumprir da melhor forma possível, o mais rápido possível. Casualmente, naquele momento também, nós havíamos recebido aqui, um pouco tempo antes, a visita de técnicos do CETEM. O CETEM é um instituto de pesquisa sediado no Rio de Janeiro, que é afiliado ao Ministério de Minas e Energia, e tinha um convênio, da época, com o CAMET, que é um organismo similar do Canadá. E vieram aqui porque estavam trabalhando em recuperação de área degradada na mineração de carvão no Rio Grande do Sul e tinham interesse de iniciar um trabalho aqui. Ora, poucos meses depois, se teve essa sentença. Então, como a União Federal estava também arrolada no polo passivo, nada mais justo do que a União colaborar através do CETEM. Então, aqueles técnicos logo em seguida foram chamados novamente para a região, então, para iniciar um trabalho de reconhecimento dos passivos e de início do trabalho de recuperação. Paralelamente a isso também se concluiu que não adiantava recuperar o passivo se continuássemos contaminando. Então, por iniciativa das empresas, se considerou aquele janeiro de 2000, então, como o marco zero da sentença, e que ali se iniciaria um processo de implantação de sistemas de gestão ambiental nas empresas. O que é isso? É controlar suas atividades de forma a gradativamente ir reduzindo o seu grau de impacto, a ponto de certificar isso. Hoje, chama ISO 14001, é a certificação ambiental, e isso foi feito. Começou, então, na época, vieram equipes de técnicos do CETEM, junto com técnicos das empresas e do CIESESC, que fizemos um enorme trabalho de identificação de todas as unidades em operação e todos os passivos que se poderia acessar rapidamente. Tínhamos problema, não tínhamos um mapa fidedigno, apesar de ter trabalhos do passado, da ECP, do próprio DNPM, da JAICA, eram trabalhos fragmentados, não abrangiam
totalidade do passivo, que vai de Orleans até aqui, Criciúma, Içara, Araranguá, e incluindo aí Tubarão e Capivari de Baixo. Então, precisávamos do mapa e precisávamos também o que a gente chamava de ter uma bússola, ou seja, como é que nós vamos saber se os trabalhos de recuperação ambiental que vão começar hoje vão estar dando resultado? Bom, a bússola qual foi estipulada, então, por nós? Seria a qualidade dos recursos hídricos superficiais. Então, nós conseguimos, naquele momento lá, foi já ainda durante o primeiro semestre de 2000, há uma vinda do secretário de Minas e Metalurgia da época, e ele nos perguntou o que nós precisávamos de apoio para fazer esse trabalho. Nós precisamos de um novo voo que recubra a região toda e que se faça, a partir desse mapa, uma ortofotocarta. Esse é um documento de grande precisão, um mapa de grande precisão, com as imagens, inclusive. E precisamos implantar um sistema de monitoramento das bacias hidrográficas. Então, o que o Ministério, através do seu secretário, disse: não, ok, nós vamos fazer isso e nós vamos disponibilizar também, foi o que foi pedido à época, técnicos da CPRM que residiam aqui na região para nos ajudar nesse trabalho. E se criou um grande grupo, então, de pessoas no CIESESC que começou a fazer o que não foi permitido durante o processo, que foi fazer uma grande perícia na área, identificando essas áreas, identificando a extensão dessas áreas, identificando o grau de impacto e monitorando a qualidade dos rios, de forma que, com o passar do tempo, nós pudéssemos ir identificando se esses trabalhos estavam sendo realizados a contento ou não. Bom, para os senhores terem uma ideia, esse mapa ficou pronto em 2002, né? Dado o tempo necessário para voar, para reconstituir, para fazer a licitação, que foi feita através da NPM, ou seja, todo o trabalho técnico de excelente qualidade foi feito, mas demorou 2 anos. De forma que, no início de 2002, então, nós tivemos o primeiro mapa, até foi apelidado de Mapão. Era o primeiro mapa onde mostrava, então, as áreas degradadas que nós agrupamos, na época chamávamos de distritos. E o CIESESC, fazendo esse trabalho, nunca se preocupou em identificar qual era a responsabilidade de cada uma das áreas. Isso era um aspecto que deveria ser tratado em nível na esfera judicial, entre empresas e Ministério Público, acompanhados pelo juízo. Bom, também na sentença ele dava um prazo de 6 meses para entregar os PRADs. O PRAD é o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas. Então, 6 meses, todas as empresas deveriam entregar todos os projetos de recuperação de áreas degradadas das áreas que nem elas mesmas sabiam onde é que era. Então, vocês imaginem o esforço que foi feito naquele momento para se juntar uma quantidade enorme de informações que, obviamente, não tinha o grau de detalhe que se necessitaria para efetivamente recuperar as áreas. Mas a Justiça condenou, tem que ser cumprido, então as empresas fizeram o que podia ser feito naquele momento. Algumas já tinham algumas áreas com prazos já bem mais elaborados, mas não foi possível atender nem de perto o que seria necessário. Bom, e aí, 2002 e 2003, então, uma vez feito o primeiro mapa, nós partimos, quando eu falo nós, à época, era a equipe do CIESESC, que foi agregando cada vez mais pessoas para fazer esse trabalho, e começamos a ir ao campo, fazendo a identificação dessas áreas, a extensão delas, a caracterização, incluindo aí meio biótico, incluindo aí aspectos como identificação se eram áreas mineradas a céu aberto, se tinham depósitos de rejeitos associados, se tinha boca de mina. Começamos também a mapear essas bocas de mina. Só em torno do Morro Sequinel aqui foram mais de 170 que foram identificados, para vocês terem uma ideia. E esse trabalho foi sendo executado e o monitoramento foi entregue à época para a Unisul fazer a bacia do Rio Tubarão e a Unesc fazer a bacia do Rio Araranguá e do Rio Uruçanga. Então, foram implantados ali centenas de pontos de monitoramento e começou esse trabalho.
E aí, então, 2003, 2004, a identificação dessas áreas, 2004 e 2005, iniciou a pressão do Ministério Público para que se iniciassem trabalhos de campo. Ou seja, a recuperação, máquina na rua, o procurador à época falava, né? E para que essas máquinas fossem para a rua, então houve uma grande etapa de negociação entre Ministério Público e empresas. À época o CSS que apoiava, mas até participava como testemunha dessas reuniões, mas não intervia no resultado delas, em que a empresa assumia determinadas áreas, delimitava essas áreas e assinava um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público para colocar máquinas na rua e apresentando um cronograma de execução dessas obras. Aí começou o problema. Um dos problemas da recuperação ambiental, que é o que interessa a gente hoje, eu imagino, que é o cronograma apresentado pelas empresas em separado, e ele não contemplava o que a boa técnica da recuperação ambiental diz que é começar uma subbacia, uma microbacia, ou seja, uma área onde contribui, todos os recursos hídricos fluem para o mesmo ponto, e começar de montante, ou seja, dos pontos mais altos para jusante, recuperando todas as áreas ali dentro. Essa é a boa prática, é o que a boa prática recomenda que seja feito, é o que a experiência que nós aprendemos com os canadenses, e visitando, fazendo cursos e visitando outras áreas aí em recuperação no mundo, diz que tem que ser feito. Aqui, não foi essa a política que foi implantada, cada empresa apresentava, então, o seu cronograma e a sua prioridade. Não importa se era a área 1, era na bacia do Rio Araranguá, a área 2 na bacia do Uruçanga, e se a totalidade das áreas eram contempladas dentro de uma microbacia ou não, simplesmente era máquina na rua e começou o trabalho de recuperação. E com o passar do tempo também se começou a identificar que não havia um padrão na execução desses PRADs e que também, tampouco havia um padrão, uma padronização mínima do que deveria ser feito na recuperação ambiental. Esse eu vou pincelar esse tópico, depois o Márcio pode dar mais informações para vocês. Mas então se criou a época, logo no início lá do trabalho de recuperação ambiental, 2000, 2001, se criou o que a gente intitulava, e que era uma experiência de fora, do Canadá principalmente, que era um comitê gestor. Desse comitê gestor, então, ele era chefiado à época pelo Ministério do Meio Ambiente, então, e participava o Ministério de Minas e Energia, participava o Estado de Santa Catarina, através da Fátima e através da Secretaria de Desenvolvimento do Estado, participavam todos os réus, que não eram só mineradores, aí incluía a CSN, incluíam empresas que já tinham parado de produzir, e todas as mineradoras da época. Então, esse comitê gestor tinha então, a intenção de canalizar todos os esforços para um resultado comum e coordenar as ações para um resultado comum, mais econômico, mais rápido, mais efetivo. Ocorre que, passado alguns anos, quando foi julgado em segundo grau, o Estado de Santa Catarina saiu fora do polo passivo. Então, a partir daquele momento, o Estado não tinha mais interesse direto na execução dessa recuperação ambiental. Então, ele passou a ser coadjuvante ou fiscalizador através da Fátima, mas não participava mais como réu. Então, recaiu ainda, na época, para a União Federal e para as mineradoras. E a partir de 2004, 2005, com a assinatura dos TACs, as mineradoras começaram a botar máquina na rua e as áreas pré-72, empresas que já haviam falido, que ficaram a cargo da União Federal, ficaram esperando, então, a ação do governo federal através da CPRM. Aí, recursos, orçamento, para contratar os PRADs e para executar. Hoje, passados mais de 20 anos, a gente está vendo aí algumas áreas da recuperação ambiental da União sendo feitas. No caso, o exemplo do Rio Pio, ali em Treviso. Mas quem puxou, vamos dizer, os trabalhos de recuperação de campo, na época, foi a CSN, porque não tinha operação nenhuma, ela estava preocupada somente em resgatar esses passivos e se livrar da sentença no menor prazo possível. Bom, aí em 2007 foi criado, vendo que o problema era muito grande, o procurador, à época, em reuniões com o sindicato, e depois já de uma auditoria que havia sido feita pelo IBAMA,
técnicos da CPRM, do IBAMA e do DNPM, à época, que pegaram todo o material que nós já havíamos produzido, que eram os mapas lá atualizados desde 2002, com as áreas degradadas, com depósito e rejeito, todos os resultados de monitoramento, todos os mapas dos TACs, e trabalharam em cima desse material. E aí chegamos à conclusão, graças ao bom entendimento do procurador à época, de que deveria se criar um grupo técnico, e a proposta foi dele, um grupo técnico de assessoramento à sentença, que era formado por representantes do governo federal, representantes do governo estadual através da FATP, comitês de bacias, todas as empresas mineradoras, e todos os réus, em modo geral, e aí outros interessados da sociedade, né? Os comitês de bacia participavam, representantes de prefeituras, de forma que todas as dúvidas, os critérios de recuperação, todas as questões de tecnologias a serem aplicadas, as condições mínimas de recuperação fossem tratadas nesse nível técnico, e caso não houvesse consenso, isso seria levado a juízo para decisão. Durante, então, todo esse período, desde a sua criação até a última reunião, que já faz algum tempo, todas as decisões em nível do grupo técnico de assessoramento foram tomadas por consenso. Isso demonstra o grau de maturidade que todos os participantes tinham em discutir os problemas e chegar à recuperação da melhor forma possível. Então, esse trabalho foi sendo realizado e várias áreas foram sendo recuperadas, até que se iniciou, então, o dilema, que é quando é que nós vamos liberar essa área para uso, né? Que é o que os senhores estão interessados e nós também, desde o início. Porque, assim, partindo de uma condição totalmente adversa, que eram as áreas simplesmente abandonadas, tirando o que estava naquela época sob o controle das mineradoras em operação, o resto eram depósitos de rejeito, áreas mineradas a céu aberto, bocas de minas que estavam, algumas delas abandonadas, outras estavam sem qualquer tipo de cuidado há muito tempo. Então, o que importa para todos é colocar essas áreas numa condição mínima para um uso futuro. E todo o PRAD deveria começar sendo norteado pelo qual o uso futuro desejado para essa área. E isso passa por onde? Passa pelo proprietário, né? Passa pelo interesse da comunidade, no caso de umas áreas próximas ou dentro da área urbana de um município, como são o caso de Criciúma e os outros municípios da região. Qual é o interesse do município, qual é o interesse do proprietário em aproveitar essas áreas, né? Bom, o aproveitamento vai ter algum tipo de restrição? Muito provavelmente, sim. Dificilmente uma área vai ser completamente liberada a ponto que possa ser feito qualquer tipo de atividade. Mas, dentro do princípio do bom senso e da otimização dos recursos, o ideal é levar a recuperação dessa área até o ponto em que ela possa ser utilizada por alguém, né? E a utilização como, por exemplo, a implantação de indústrias é uma utilização muito boa, porque ela tende a impermeabilizar as áreas. E qual é o problema realmente do carvão? O problema do carvão, por incrível que pareça, não é o carvão. É um mineralzinho de ferro e enxofre chamado pirita, que não é aquele material preto. Comumente todo mundo se relacionava a rejeito de carvão a pirita. Mas não, a pirita é aquele mineralzinho amarelado que tem ali dentro, que tem um problema seríssimo, que é enxofre combinado com ferro, numa condição onde não havia oxigênio nenhum, numa pressão muito grande, numa temperatura muito grande, e esse mineral é altamente estável lá embaixo. Quando ele é retirado para a superfície, quebrado, exposto ao ar, ele libera o enxofre e o ferro, não se combinam facilmente. Assim que eles têm a oportunidade de estar num ambiente de exposição aérea, eles se separam. O enxofre e o ferro se separam. E o enxofre, rapidamente, na presença de água, se combina com a água. Então, o ferro é liberado, os gases de enxofre se combinam, e ao encontrar água, então, ao se combinar, já gera um gás SOX, que dá aquele cheiro característico de ovo podre, que todo mundo conhece, e quando aquilo encontra água na chuva, ou é carreado para os cursos d'água, combinando com a água, gera ácido sulfúrico. E aí sim começa o processo de acidificação. Então, o problema das áreas qual que é? É impedir que essa pirita
que esse mineral pirita seja acessado pelo oxigênio e pela água. Então, tira a água de... A primeira coisa a fazer numa área degradada é conformar topograficamente de forma que a água escorra dela o mais rápido possível. Ou fazer canais de desvio que impeçam que a água passe por esses resíduos. Esse é o primeiro. E isso é uma coisa relativamente simples e relativamente barata. Resolve o problema? Não, mas minimiza muito o problema. Tá? Infelizmente, isso não foi feito no ano passado, porque na época, até o final da década de 80, o pessoal não se preocupava muito com isso. Havia situações, como o caso no município vizinho aqui, em que a prefeitura monopolizava os rejeitos, para que a prefeitura que liberasse qual é o terreno que ia ser colocado aquele rejeito. Era um ato político, concentrava aquele material e dava para os mais necessitados. Era um material demandado, todo mundo queria pirita para regularizar os terrenos, tapar um banhado e tal. Então, esse primeiro ato simples de desviar a água de montante e evitar que a água acumule em si na superfície já é um grande passo. Depois, o segundo passo, colocar argila, compactar e revegetar a superfície é um passo muito maior. E ele diminui muito mais ainda o impacto dessa área. Tá? E isso vai evoluindo, então, para técnicas mais ou menos sofisticadas, dependendo de cada situação específica, de cada depósito, de cada área. E vai chegar num momento em que se colocou uma quantidade razoável de dinheiro ali em cima e se continuando a investir ali em cima, muito pouco de ganho vai se conseguir. Pode-se colocar muito dinheiro, digamos, que na primeira situação se consiga eliminar 60% do problema, com a segunda intervenção vamos a 90% e depois, a partir dali, ficar indefinidamente colocando dinheiro em cima, não vai melhorar muito a situação. Ou seja, vai haver restrição? Sim. Vai haver alguma situação em que algum efluente corra, aí não se fala mais de água superficial, mas se fala da água subterrânea? Pode acontecer? Pode. Mas isso, por si só, inviabiliza o uso de uma área? A resposta, de modo geral, é não. Esse uso, desde que ele respeite determinados critérios, ele pode ser feito. E aí entra, então, o bom senso entre o agente público, que vai autorizar, que vai controlar e vai fiscalizar, o agente fiscalizador ambiental, seja ele municipal, seja ele estadual, né? O proprietário do terreno, que tem os seus anseios, e o responsável pela recuperação ambiental. Se essas entidades, essas instituições entrarem num consenso, muito provavelmente quase todas as áreas vão poder chegar a uma situação em que elas vão poder ser utilizadas. Então, pulando agora para os tempos atuais, eu atualmente trabalho na Carbonífera Metropolitana e, assim como a Metropolitana, outras empresas também têm recebido quase que semanalmente uma demanda de um proprietário de um terreno que ele quer utilizar. Então, se vai até a área, se faz um diagnóstico, então, se vê qual o tipo de contaminação que ainda tem remanescente, se a área já foi recuperada ou não foi, e normalmente se consegue convergir por uma ação conjunta, normalmente, em que aquela área vai se tornar possível de ser liberada para um determinado uso, seja ele industrial ou para habitação urbana, enfim, normalmente é possível chegar a um consenso. Então, eu creio que o que está havendo nesse momento, observando o que tem acontecido aí, primeiro a pandemia afastou as pessoas, né? Dificultou demais a comunicação, e essa comunicação que a gente está tendo a oportunidade de fazer aqui, que é olho no olho, frente a frente, né? Então, esse é um problema, mas assim, esse grupo técnico de assessoramento, que durante muitos anos, ou seja, desde 2006, 2007, que é quando foi criado, até pouco tempo atrás, ele sempre interviu e se reunia com uma boa frequência, auxiliando a resolução desses problemas. E agora, quando a gente está chegando nesse nível em que muitas áreas já foram recuperadas e muita gente quer que essas áreas sejam utilizadas, a expansão urbana está aí, a pressão sobre essas áreas vai ser cada vez maior, e tem sempre o risco da ocupação desordenada, né? Então, sempre seria de bom tom canalizar como sugestão, né? Canalizar para o GTA que tenha o conhecimento. Hoje, a detentora desse conhecimento é o Centro Tecnológico da SAT, que o Márcio é o coordenador,
para canalizar essas demandas e auxiliar as empresas também a resolver, nesse caso a caso, né? Teria uma demanda num determinado bairro, o proprietário quer fazer determinado empreendimento, muito bem, vamos trabalhar então em conjunto em cima dessa área e vamos tentar convergir para uma situação que possa permitir o uso dessa área e vamos levar para o Ministério Público pedindo autorização, a anuência dele para a liberação dessas áreas. Isso tem acontecido. Eu acho que não tem acontecido na velocidade que todos nós gostaríamos que ocorresse, mas já tem acontecido. Isso houve, assim, dá para dizer que nos últimos anos, aí, no último ano, talvez, um ano e meio, se começou até a ver áreas aí que estão começando a ser liberadas. Então, seria o caso de... A minha sugestão é de utilizar o GTA, ou através da SATIC, para acelerar esse processo, né? Houver aí, o Márcio vai poder exemplificar para vocês casos em que foram resolvidos assim e que as áreas foram utilizadas e que a recuperação se procedeu e que os trabalhos avançaram e que não ficou aquilo ali sendo sem um prazo aí, essas áreas, que é o que todo mundo não quer que ocorra, que essas áreas fiquem indefinidamente bloqueadas para uso futuro. Então, mais ou menos seria isso, um breve histórico aí do que nós acompanhamos. Obrigado. Então, ali já foi uma aula para a gente aí do princípio onde começou essa ação civil, né? Acho que foi muito bem explicado. Pessoal, vamos passar já para o Márcio, ou vamos abrir as perguntas agora, ou fizemos... Eu queria fazer umas colocações, ô presidente. Então, Márcio, por favor, pode ir. Presidente, eu gostaria de perguntar ao Lanuso uma questão, é possível? Ô, vereador, vamos ouvir a equipe técnica e depois a gente faz as perguntas, ok? Tá ok. Oi. Bom, boa tarde a todos, né? Quero primeiramente agradecer o convite também para poder estar aqui na comissão especial, explicar um pouco do trabalho que vem sendo realizado há 21 anos já, né, na execução dessa sentença. Também me colocar à disposição para eventuais dúvidas que os senhores ou a população de modo geral venha canalizar para essa casa a partir de agora. E tentar explicar aqui alguns números, né, que envolvem essa sentença, especificamente aqui no município de Criciúma, que imagino que seja da curiosidade de todos, para saber qual é o tamanho do problema dentro dos limites do município de Criciúma. Bom, o Kleber comentou, então, aqui a história da ACP do Carvão, comentou a história de como foram feitas as primeiras coletas de dados e de que maneira isso, né, migrou do CIESESC, que representa boa parte dos réus, para dentro da sentença, não para o Ministério Público Federal, mas para a sentença mesmo, para a mão do juiz, para a gestão do juiz federal, né? Então, foi a partir de uma visita feita pelo procurador anterior ao CIESESC, ele conheceu o trabalho que foi feito, pegou o material, levou para uma auditoria de uma comissão que já estava trabalhando mais ou menos nesse sentido. Na verdade, quando ele viu, deve ter ficado grato, né, com um trabalho bem avançado, praticamente, talvez até não tinha nem ideia do que precisaria fazer, com uma boa vontade assim, das empresas. Então, eles receberam esse mapeamento, que foi o primeiro trabalho. Não era o único que estava em curso, né? Quando eu me juntei ao grupo em 2004, também já era feita a validação de campo, os monitoramentos dos recursos hídricos superficiais, já tinha pronto esse mapão, essa ortofotocarta do DNPM, hoje é ANM, e também, então, estava começando a se fazer um trabalho ali de cruzar responsabilidades, mas uma coisa mais interna, porque realmente isso aí ficaria a cargo do Ministério Público Federal e da Justiça. A partir, então, desse conhecimento e do reconhecimento do Ministério Público Federal com relação ao trabalho que vinha sendo feito,
ele propôs uma comissão técnica para fazer um avanço desses trabalhos, né, e propor uma padronização daquilo que precisaria ser feito para a recuperação. Então, sem saber, aquele mapa, na verdade, foi a versão 1 de vários mapas que se renovariam a cada 2 anos, que a gente passou a chamar de monitoramento da cobertura do solo. Hoje, na 4ª campanha, se não me falha a memória, nós estamos prontos para publicar a 5ª, aguardando uma reunião do GTA, que não ocorre, né? Estamos com imagens de 2019 prontas ali. O monitoramento do recurso hídrico superficial, então pontos chaves, né, nas 3 bacias hidrográficas que são monitoradas a cada 6 meses e são verificados aqueles parâmetros físico-químicos típicos de drenagem ácida do carvão, o que numa grata, mas não podemos nem dizer surpresa, né, num resultado até esperado, mas mesmo assim a gente fica muito feliz de ter conquistado, tem demonstrado ao longo aí desses últimos anos uma queda acentuada da carga de acidez, que é um de tantos parâmetros que a gente analisa, pH, metais, enfim, em pontos fundamentais aqui da bacia, alto curso alto curso do rio Mãe Luzia, aqui no Rio Sangão, quedas da ordem de até 90% da carga de acidez ao longo, justamente fazendo em função principalmente de 2 trabalhos: recobrimento dos rejeitos e tamponamento de boca de mina que sai drenagem ácida. A cobertura dos rejeitos, a técnica consiste em nós evitarmos que o rejeito tenha contato com o ar e ou água, para evitar o triângulo de fogo e formar a drenagem ácida. Então, uma das técnicas é a mais, vamos dizer, fácil de implementar, mais também econômica, é fazer essas coberturas com argila e compactar e depois botar a gramínea para proteger essas áreas. Isso foi sendo feito principalmente a partir de 2007, numa intensidade muito maior pelas empresas, em função do acordo que o Kleber comentou ali, e o resultado foi vindo a partir de então. Além do monitoramento da cobertura do solo e dos recursos hídricos superficiais, também foi implantado o monitoramento dos recursos hídricos subterrâneos. Então, agora, finalmente, nós estamos conseguindo terminar a malha de poços, né? Isso ficou a cargo da CPRM, com recursos da União. Parece que agora eles vão conseguir, estavam executando os últimos poços. E também passamos a fazer um monitoramento do meio biótico, daí vendo o efeito em fauna e flora dessa recuperação. Todas essas modalidades mostram avanços significativos em função da recuperação que foi sendo implementada e que vem sendo amplamente criticada aí. Essa primeira fala é só para mostrar que quando às vezes a gente ouve que nada foi feito, o que foi feito não... Eu gostaria só de colocar esse contraponto, porque no nosso entendimento, o trabalho que foi feito era o trabalho correto a ser feito, é um trabalho que foi espelhado em outros exemplos, mundo afora, principalmente Estados Unidos, Canadá e Alemanha, e não tinha nenhuma razão de ter dado certo lá, ter funcionado lá, e não ter funcionado aqui, e não funcionar aqui. Tá? E o resultado final, mesmo naqueles locais onde tinha muito mais recursos, talvez não foi a plena recuperação, mas foi uma melhoria da condição das áreas, da condição que elas se encontravam para a condição que ela poderia ser gerenciada. Os riscos associados a elas poderiam ser geridos, poderiam ser trabalhados. E aqui, no município de Criciúma, a gente fala Criciúma porque é o mais urbanizado de todos, né, aqui na região carbonífera, nós sempre nos preocupamos, desde 2005, quando começou a discussão do novo plano diretor, nós já nos preocupávamos em inserir a temática da recuperação ambiental no planejamento urbano. Por quê? Porque até então essas áreas mapeadas ou áreas degradadas, mesmo que não mapeadas, elas serviam para 2 coisas, ou para invasões, tá? Ou elas ficavam descritas no plano antigo como áreas destinadas ao lazer, genericamente, sem nenhuma harmonia com o zoneamento que houvesse no entorno. Tá? A partir do momento em que nós oferecemos ao núcleo gestor do plano diretor todas as informações, os mapeamentos, eles passaram a integrar e criar um zoneamento específico, zona
Especial de Interesse de Recuperação Ambiental Urbana, ZEIRAU, se eu não me engano, é o nome dessa... E nela se prevê que pode ser feito qualquer uso futuro, desde que não prejudique, em consonância com os critérios definidos dentro do GTA. E assim ele foi para o zoneamento e aprovado aqui pelos senhores nas sessões que analisaram o plano diretor. Então, a temática ela sempre teve também presente dentro de um passado até um certo tempo, uns 15 anos para cá, a temática esteve presente nos instrumentos do planejamento urbano do município. Inclusive áreas mineradas em subsolo, que naquela época era a maior preocupação, maior discussão, sempre se dava muito mais em função das áreas de subsolo, se podia construir em cima ou não, e hoje parece que isso daí já não é mais problema, já tá bem consolidado. E tanto para a área em subsolo quanto para a área em superfície, na minha opinião, né, vale a mesma ideia. Ela condiciona, mas não impede a ocupação. O que se viu a partir desse momento é que muitas áreas, naturalmente, né, o município foi crescendo, foi aumentando a pressão para cima dessas áreas que estavam disponíveis. E naturalmente começaram a surgir projetos até qualificados para a ocupação dessas áreas aqui. E o que nós vimos foram algumas dessas áreas, para mim, sendo exemplo, né, de ótima simbiose entre a necessidade de recuperar, a necessidade de colocar instrumentos públicos e uma bela recuperação. E aí pode citar o caso do Parque das Nações, o caso do Parque dos Imigrantes, que eram áreas, né, completamente degradadas, em meio a núcleos extremamente urbanizados e que ficavam suscetíveis a diversas invasões e ocupações não ordenadas daqueles espaços. Bom, então, outros exemplos também, né, a recente urbanização de um hipermercado ali no Pinheirinho, que foi inclusive o estupim de toda a discussão que está culminando entre outras coisas, nessa sessão aqui, mostra que, do ponto de vista técnico, se a cobertura seca é uma das técnicas ideais para recuperar, lá seria o ideal para todas as áreas, porque foi completamente pavimentada a parte superficial do terreno, impedindo por completo o contato de água e oxigênio com um eventual rejeito que tenha ficado lá. Precisa ainda assim ser feito um monitoramento, ver o comportamento da água subterrânea, que realmente é algo que ainda se avança nessa discussão? Creio que sim. Mas o que a gente tem sentido é uma carência de um fórum, né, na verdade, da utilização de um fórum que já existe, que é o GTA, para tratar de questões típicas, usualmente discutidas lá, como essa que os senhores estão trazendo aqui. O que fazer com áreas inseridas dentro do contexto urbano. E então, hoje, né, mapeados aqui no município de Criciúma, nós temos 1.455 hectares mapeados dentro da ACP do Carvão, dos quais 1.304 são depósitos de rejeito. Tá? Depois tem 118, que é a área que foi minerada a céu aberto, e 33, que é uma mistura dos dois, a área que foi minerada a céu aberto e depois recoberta com rejeito. Esses 1.455 hectares representam 22,38%, tá, do total de 6.504 hectares impactados nas 3 bacias. E aí, o que faz de Criciúma detentora do maior número de áreas, com 22%, né, maior número de áreas a serem recuperadas. Eu não tenho ainda uma discretização do que está em limite urbano e o que é rural, mas como Criciúma é essencialmente uma urbanizada, né, boa parte disso está dentro da área urbana, Próspera, Rio Maina, Santa Luzia, o próprio Pio Correia tem algumas ocorrências também. Dos réus, tá, a CSN é que tem o maior número de áreas a recuperar aqui, quase 170 hectares, e do total de 1.455 hectares, 749 já tem projetos ou já está inserido em algum cronograma de recuperação. Os demais ou não se conhece o réu ou ainda não foi incluído em algum cronograma, justamente porque dentro da estratégia de priorização, que já não foi possível fazer da maneira ideal
de priorizar áreas de montante para jusante, pelo menos a gente focou naquelas áreas que era mais fácil ou mais rapidamente ou mais lógica a recuperação. Então, aquelas áreas mais complicadas, que eram áreas justamente urbanizadas, não necessariamente, nunca se falou que não seriam recuperadas. Se falou que teriam uma condição diferente e talvez algumas realmente não tem como mover aquilo que já foi construído ali em cima, e aí se pensa numa compensação, algum outro tipo de ação em função daquela área ali. Então, é só lembrar, né, que só pegar minha colinha aqui. O drama que vive aqui, Criciúma, é um drama que vive muito mais intensamente o maior município do país, o maior município das Américas, que é São Paulo, né? Que teve várias indústrias, foi amplamente, e agora as indústrias todas se mudaram para o interior até, e remanesceram áreas contaminadas, muito mais graves do que a nossa, inclusive com fatos como contaminação de pessoas que ocuparam alguns condomínios, um problema num shopping center lá na Zona Sul, porque é um outro tipo de poluição, de contaminação, bem diferente daquela que nós conhecemos aqui. Então, é uma discussão que precisa avançar, tá? E a única maneira de enfrentar ela é da maneira como ela nasceu, tecnicamente. É conhecer o problema, entender o que pode ser feito, fazer a melhor técnica disponível, a economicamente viável, e saber tratar aquilo que remanescer como final, gerindo os seus riscos. Então, como eu disse, né, precisamos dar vazão para essa discussão ela vai ser muito mais ampla, porque outros municípios vivem exatamente o mesmo drama. Siderópolis vem logo em seguida aqui, no número de áreas impactadas, Lauro Miller também tem um grande número de áreas impactadas, vai até Capivari de Baixo, que o município territorialmente é muito pequeno, uma das principais áreas disponíveis está inserida dentro da CP. Então, é uma discussão que precisa ser retomada, precisa ser encarada e precisa ser feita em cima da especificidade de ser uma área urbana que precisa ser ocupada, que precisa ser disponibilizada novamente para a sua função social, que é um dos principais objetivos, né, do município no seu planejamento urbano. Creio que era isso que eu tinha para falar no momento. Obrigado. Agradeço a explanação, foi bem colocado. Até por sinal, eram as perguntas que eu já tinha aqui para saber as áreas que estavam na CPI e o quanto isso já tinha sido recuperado. Então, já fez a própria resposta. Então, vou deixar agora com o Fernando Zancani. Boa tarde a todos que estão aqui presentes, todas, e os ouvintes também. Agradecendo o convite para a gente estar presente para apresentar. Não dá para escutar, presidente. Bom, vou começar de novo, então. Boa tarde a todos presentes, a todas, a todos que estão nos ouvindo. Obrigado pelo convite da Comissão Especial Temporária sobre a CP do Carvão, para a gente poder conversar com vocês sobre essa importante questão. E fica fácil, né? Depois que todo mundo já falou, você por último, fica mais fácil de falar. O Kleber deu uma aula sobre como isso começou. Eu estou no sindicato desde 89 e de lá a gente começou a ver lá em 93, com a entrada da ação, a gente começou a olhar e ver de que forma a gente podia ver que tinha como recuperar o meio ambiente. Então, lá em 94, 95, a gente fez um acordo, o sindicato fez um acordo com o Departamento de Energia dos Estados Unidos e nós começamos, então, a olhar o que poderia ser feito nessa questão ambiental, porque sabíamos que haveria uma sentença e que a gente tinha que ser proativo nesse processo. Então, começamos a discutir isso em 94, 95, fizemos algumas missões aos Estados Unidos, vimos nos Estados Unidos como eles tratavam esse problema e sempre ficou muito claro que toda a questão de recuperação ambiental ela é uma questão que o Márcio colocou, técnica.
e tem que ser trabalhada à luz da técnica. E sempre olhando a forma de que a sociedade tenha o melhor benefício com o menor custo. E lá nos Estados Unidos eles criaram um programa, a gente visitou na época, programa de pegar os rejeitos, queimar esses rejeitos em usinas térmicas, e com isso eles iam desimpactando uma série de áreas. E gerava emprego, renda. Esse programa nos Estados Unidos, ele chegou a gerar 886 megawatts de capacidade instalada, ou seja, um tamanho de uma Jorge Lacerda, só em pequenas usinas queimando esses rejeitos e desimpactando essas áreas. E aí, claro, aí com o uso da cinza alcalina para recuperação, se tinha um tipo de uso. Então, toda vez que você procura recuperar uma área, tem que ver qual o uso que você vai dar para ela. Então, você começa de trás para frente. Mas as técnicas existem. Então, existe técnica para que isso ocorra. Então, esse programa nos Estados Unidos está rodando aí desde 88, 89, e já recuperou mais de 3 mil hectares de áreas degradadas. E é um programa que a gente discute aqui na região para, de repente, implantar esse programa aqui como uma das alternativas de recuperação definitiva das áreas. Então, essa sentença ela vem lá de 2000, e eu me recordo que a gente teve a sentença e logo nas reuniões que tivemos com o CETEM, foi setembro, outubro aí de 2000, eu e o Kleber sentamos numa mesa e nós estávamos sendo treinados de como negociar isso. O Kleber era o procurador e eu era o minerador. E aí chegamos à seguinte conclusão: temos um baita de um problema, se nós não trabalharmos juntos, nós não vamos resolver. Então, essa é uma questão de decisão conjunta, de colaboração colaborativa de todos os agentes que estão envolvidos. Então, esse é o primeiro ponto importante frisar. Isso tem que estar todo mundo no mesmo barco, todo mundo sentando, conversando. E aí, de novo, tem que ter um suporte de uma área técnica, porque a técnica evolui e cada caso é um caso. Então, quando nós estamos falando aqui, e aí foi muito feliz por parte do procurador, na época, o doutor Darlan Dias, que estava aqui, juntamente com o doutor Marcelo, se não me engano, eles criaram um órgão de assessoramento do judiciário. Quem faz cumprir a sentença, quem acompanha a sentença é o judiciário. Então, o juiz é o dono da sentença, e aí ele vai se assessorar de quem? De um órgão técnico. Esse órgão técnico, ele está com todas as partes interessadas. Então, você tem ali o quê? Um conjunto de mentes, críticos, especialistas, que discutem um problema e chegam à melhor solução. Então, uma das coisas que, de novo, repisando os meus dois colegas, precisa ser retomada é as discussões desse grupo de trabalho de assessoramento do judiciário. Então, essa é a primeira contribuição que precisa ser feita. Segundo, a gente tem que olhar o seguinte: o setor carvão, hoje, investe na recuperação ambiental. Todas as minas estão trabalhando, estão participando dos processos de recuperação ambiental. A União Federal tem um ritmo mais lento, mas também vem investindo. Também tem a CSN, então, para ter uma ideia de tamanho, é praticamente 25%, 26% CSN, 21%, 22% União e 50% das mineradoras. Esse é o que é conhecido. Se eu estou enganado, vocês me corrijam. Mas esse, grosso modo, é o percentual que tem nessas áreas. Para isso, precisa estar todos os agentes envolvidos e estarem discutindo esse problema e ser retomada essa discussão. A questão da urbanização, ela tende cada vez a pressionar mais. E para isso é necessário, para destravar esse processo, é necessário que se tenha, então, a retomada das discussões através desse grupo técnico. Com referência à questão do carvão em si, nós estamos discutindo hoje com o governo federal, tem um programa da Portaria 452, o grupo de trabalho terminou agora, no final, meados de julho. Uma das propostas nossas é retomar, criar um processo de que a gente venha recuperar essas áreas através de projetos térmicos aqui na região. É uma das ideias que a gente discutiu. Vamos ver que o Ministério de Minas vem a colocar agora com esse relatório que ainda não está público, mas que deverá estar na mão de nós
dentro de talvez um mês, alguma coisa. Então, e é importante que se veja que só se vai conseguir viabilizar e continuar andando na recuperação ambiental como um todo da bacia carbonífera com todos os agentes, inclusive com a atividade de mineração avançando até 2035 no mínimo. Então, portanto, a questão que nós temos hoje, de definição de uma política pública para a manutenção do Complexo Lacerda, ela é muito vital para que se continue trazendo dinheiro privado para a recuperação ambiental da bacia carbonífera. Esse é outro ponto que nós temos que ficar bem atentos a isso. E aí a importância de nós acompanharmos toda essa evolução que se tem da política pública que está sendo discutida hoje dentro do governo federal. Do lado do governo estadual, foi encaminhado agora, na outra semana, um projeto de lei para a Assembleia que visa exatamente criar as condições de políticas públicas e lá está incluso também a questão da recuperação ambiental. Ok? Então, tudo isso está acontecendo nesse momento. Nós temos aí um projeto de lei que está na Assembleia, que leva a questão da recuperação ambiental também, tem a questão do Ministério de Minas, e tudo isso, em conjunto, vai levar a que a gente tenha perenidade e celeridade no processo de recuperação ambiental. Então, são os pontos que eu queria colocar. Basicamente, já tudo tecnicamente já foi colocado, mas são pontos importantes para a gente ter atenção a isso. Agora, de novo, questão técnica e o trabalho colaborativo de todos os agentes. Aí nós vamos avançar com esse problema, sim. Muito obrigado também pelas explicações técnicas, mas de uma maneira simples que deu para a gente entender o que a gente vai ter que enfrentar daqui para frente. Então, pessoal, vamos abrir as perguntas aí. O Zairo já tinha se manifestado. Vereador Zairo, pode ir. Está aberto aí. Eu queria, senhor presidente, cumprimentar os nossos convidados, o Kleber, né, o Lanuz e o Zancan, agradecer pela síntese, né, que fizeram, a capacidade de reduzir e apresentar de forma simples algo tão complexo, né? E para que nós, vereadores, possamos perceber de que maneira podemos contribuir nesse processo da CP do Carvão. Eu acho que o Kleber podia me responder. A primeira dúvida que eu fiquei, por que o TAC, lá aquele primeiro TAC não prosperou, né? E qual foi a reação do CIESESC sobre os prazos da condenação? Aqui fala em 3 anos para áreas degradadas, isso é incrível, 10 anos hídrico e 6 meses de prazo, quer dizer, no mínimo, quem estabeleceu esses prazos, eu acho que não tinha exata dimensão de todo o problema que foi gerado durante 135 anos. Para o Zancan, eu teria essa questão, né, que envolve a transição energética e a orientação, isso é mundial, né, em relação ao carvão. Quer dizer, por que isso nós temos que discutir? Porque sem empresa viva, nós não vamos ter recuperação, né? Quem que vai recuperar se a empresa não estiver em funcionamento? Então, gostaria que o Zancan colocasse melhor essa questão da política pública, né? Se vai ou se não vai, né? Porque isso impacta não só Criciúma, mas todo o sul de Santa Catarina. Então, essa nossa questão, quer dizer, quando e como essas áreas serão liberadas para uso, né? E a última questão que eu anotei aqui é com relação a empresas não existentes. Quem irá fazer a recuperação dessas empresas que deixaram de existir? Ou seja, não se conhece o réu. Para mim não ficou muito claro, não sei quem é que poderia responder isso, se é o Lanuz. Teria outras questões aqui, mas eu fico, por enquanto, agradecendo de novo a excelente explanação dos nossos convidados. Muito obrigado, presidente. Bom, vereador Zairo, obrigado pela questão que me permite esclarecer um pouquinho mais. Obviamente, quando nós recebemos os prazos, ficou claro e nítido que não era possível cumprir, né?
O prazo de 6 meses para a entrega dos prazos foi cumprido à risca, né? O que deixou a desejar, obviamente, foi a profundidade, né? O detalhamento desses prazos, não tinha como fazer. Nem se conhecia exatamente as áreas ainda, né? Os TACs que foram sendo depois entabulados entre o Ministério Público e as empresas, ele foi cumprido. Ocorre que, assim como lá no início os prazos eram um pouco detalhados, não se conhecia a extensão de todas as áreas, isso também foi se manifestando, foi aparecendo ao longo do tempo. As empresas começavam a recuperar uma área e lá no meio encontravam uma complexidade maior, uma dificuldade maior, e obviamente com o longo passar do tempo, também a situação, isso foi muito bem colocado, a condição financeira das empresas também foi se dificultando, né? É muito difícil estimar exatamente o valor que vai ser despendido na recuperação de uma dessas áreas, e também a condição do setor carbonífero foi se deteriorando ao longo do tempo. Então, muitas empresas simplesmente não conseguiram honrar o prazo que elas se propuseram, seja por uma complexidade maior, seja por dificuldade financeira, seja por problemas climáticos, também as chuvas normalmente atrasam muito esses cronogramas, mas, de modo geral, o que aconteceu é que eles foram sendo repactuados, esses cronogramas, ao longo do tempo, né? E muitas áreas já foram concluídas. Então, a etapa é assim: aprovado o PRAD, é expedida uma licença de operação, então licença de instalação, essas áreas são recuperadas. Uma vez que ela esteja recuperada, expede-se uma licença de operação que parte para o monitoramento, sendo que estipulado em sentença também essas áreas têm que ser monitoradas no mínimo por 5 anos para verificar a estabilidade dela. Então, boa parte dos passivos hoje já está em licença de operação, ou seja, já está em monitoramento. O que ocorre é uma dificuldade hoje de liberação dessas áreas, né, conforme a gente explanou aí. Com relação às empresas que não existem mais, vou passar para o Zanuzzi aqui responder. Vereador, boa tarde. A questão de como é que fica definida a responsabilidade é a seguinte: a sentença, desde o início, ela tinha 2 características. Ela era com tutela antecipada e solidária, ou seja, independentemente, né, para quem é do direito, vou chover numa olhada aqui, mas independentemente das etapas posteriores, dos recursos, ela deveria ser cumprida desde o início da sua publicação, e todos os passivos pertenciam a todos. O juiz poderia decidir, exigir de qualquer um dos réus a recuperação de determinada área. Acontece que, quando se aproximou, pouco antes da elaboração dos cronogramas de recuperação, houve uma importante decisão dentro dessa sentença que definiu melhor essa questão da solidariedade. E ficou definido o seguinte: aqueles impactos, aquelas áreas impactadas onde era possível definir, apontar um responsável, ou porque o responsável assumia, ou porque os documentos inequivocamente apontavam como sendo ela a responsável, essa empresa ficaria responsável pela recuperação dessa área terrestre. Tá? Aquelas áreas que não era possível fazer essa identificação e que pertenciam a empresas insolventes, falidas ou ausentes no processo, como era o caso da mais falida da CBCA, da Treviso, e agora segue o mesmo caminho a Carbonífera Criciúma, essas áreas são repassadas para a União. A responsabilidade de recuperação fica para a União. E existem áreas que não se enquadram nem numa e nem noutra situação ainda, que nós chamamos de áreas órfãs, mas não são necessariamente órfãs, são áreas que ainda não foi feita uma atribuição direta de responsabilidade. Para recursos hídricos, aí a solidariedade é ampla. Ela continua como no início da sentença, pode ser exigido de qualquer um dos réus. Caro vereador Zairo, obrigado pela pergunta. Eu acho que é importante a gente colocar algumas definições e sobre termos que estão aí, e um deles é a transição justa, energética justa. Bom,
todo o problema que está se falando hoje no planeta fala-se em descarbonizar. Descarbonizar não quer dizer você eliminar a fonte fóssil. Descarbonizar quer dizer você tirar a emissão dessa fonte fóssil. E quando se fala do mundo de baixo carbono, se fala de buscar tecnologias para que você cada vez reduza mais a quantidade de CO2 que você está gerando. Você gera CO2 desde que você faz um churrasco. Então, não estou dizendo que os gaúchos não vão fazer mais churrasco, mas exatamente toda a combustão gera CO2. Então, o que é importante a gente frisar, quando se fala em transição, é você vai buscar um novo modelo que você venha a ter menor emissão. E isso, os combustíveis fósseis, incluindo o carvão, fazem parte. O carvão é um bem mineral que tem uma gama de produtos que possam ser advindos dele. Desde carvão ativado para tratamento de água. É um produto que se faz do carvão. Todo o aço. Hoje, para construir uma pá eólica, a torre eólica precisa de 25 toneladas de aço, que precisa do carvão. Então, a gente tem que ter bem claro que o combustível fóssil, e o carvão é um combustível fóssil, que tem a maior reserva mundial, que vai ser usado nos países em crescimento cada vez mais e continua sendo usado nos países do Ocidente. No Brasil, nós somos 1,8% da matriz energética brasileira. Nós geramos 0,3% das emissões de CO2 do Brasil, ou seja, um grão de areia. Mas o estigma da palavra carvão, tanto que as pessoas mudam carvão por carbono, mas o estigma ele vem dessa história de descarbonizar. Ou seja, vamos trabalhar com a redução de carbono. O que nós estamos fazendo hoje aqui na SATIC? Um projeto de uma planta, desenvolvendo uma tecnologia para capturar 90%. Tem plantas no planeta hoje já capturando 90% de CO2. Ainda é caro? É. Mas com a curva de aprendizado, isso vai tornar mais barato, como eólica e solar ficaram mais barato. Só que eólica e solar não mudam suas características intrínsecas. Sol não dá de noite. Vento não venta toda hora. E nós estamos hoje com uma crise hídrica no Brasil. Todas as nossas térmicas estão operando a pleno. Nós estamos com quase 19 mil megawatts operando de térmicas no Brasil. E das térmicas que tem no Brasil, do carvão é mais barata. A terceira mais barata hoje é a térmica de Pampa, que tem lá em Candiota. E as nossas térmicas aqui estão entre 4 vezes mais baratas que as térmicas a óleo e metade do valor que tem em térmicas a gás. Então, quando fala em térmica que é cara, não são as de carvão. Nós ajudamos a reduzir o custo. Mas é um custo que é um seguro que é necessário. Então, quando se fala em transição, e aí a importância do complexo Jorge Lacerda para o consumidor brasileiro. Pelo fato dele existir, ele reduz a tarifa de energia. Ele cria mais água no sistema, mantém mais água nos reservatórios. Então, esse complexo é importante, por isso que a gente está dizendo que ele tem que ficar até o fim da sua vida útil, pelo menos 2035. Então, quando se fala de transição energética, esse projeto de lei que está aqui, que o governo colocou, é um projeto que visa incluir o carvão, e o carvão está lá dentro. O polo do sul de Santa Catarina está lá dentro, com incentivos para nós gerarmos novos produtos, novos processos e reduzir as emissões da nossa atividade. Então, por exemplo, na SATIC hoje tem um projeto em que o Kleber falou do vilão do meio ambiente, que é a pirita. O vilão do meio ambiente, que é a pirita, se transforma num produto químico. Esse projeto piloto está rodando. É um projeto da Carbonífera Metropolitana que está hoje em processo já de teste do produto que vem da pirita. E assim, a partir do carvão, tem vários outros projetos, inclusive produção de fertilizantes, uma série de coisas que a gente pode fazer. Grafite sintético para polo de bateria, de carros elétricos. Enfim, essa é a nova economia que esse projeto vem alimentar e vem gerar novos empregos. O que se fala de justo é que nós temos uma economia hoje do carvão de 4 bilhões de reais por ano aqui na região. Vamos perder isso aqui? Como é que fica depois? O que nós vamos botar no lugar disso?
Não, a gente pode manter isso aqui, modernizar isso aqui, gerar novos produtos e gerar mais empregos e uma economia maior. Esse é o objetivo. Por isso que se fala em transição justa. É olhar o ser humano, olhar o social, olhar o emprego. E esse projeto foi concebido e discutido a quatro mãos com o Sindicato da Indústria de Carvão do Estado de Santa Catarina e discutido com o Sindicato dos Mineiros. Então, esse é um trabalho, quando se fala em transição, nós sabemos o que tem que ser feito. Nós estamos contribuindo, nós estamos vendo o que o planeta está fazendo e o Estado de Santa Catarina está dando um exemplo nesse processo. Um exemplo de uma direção moderna e que visa preservar a economia, o bem mineral que felizmente Deus nos deu aqui na nossa região, conciliando com a atividade econômica com os empregos. Então, espero, Zário, que tenha deixado claro que transição energética para nós é a inclusão do carvão, mas um carvão novo, diferente, com baixo carbono. Muito obrigado, hein? Boa tarde, presidente. Boa tarde, mesa. Boa tarde, vereadores e vereadoras. Piriguete, presidente do Sindicato dos Mineiros. Alvanus, Alzancan e o Kleber. Eu acho que cabe mais ao Kleber essa pergunta. Quais foram os critérios para fazer esse mapeamento da ACP do carvão? Essa é a primeira pergunta. Os terrenos, tipo assim, tem um terreno, mas não é um terreno de grande porte. É 4, 5, 6 lotes, mas está numa área de valor econômico alto. Não pode se construir. Tem que retirar, fazer toda a extração. Existe toda uma burocracia que dá a impressão que não vale a pena recuperar o terreno, como tem aqui perto do Shopping das Nações, empresas que deixaram de se implantar aí devido a essa burocracia dessa... Um outro que não é no nosso município, que é em Treviso. Lá em Treviso, quem extraiu o carvão foi a Marion, pelo menos também aí pode me corrigir se eu esteja errado. Foi a Marion, e lá teve a grande parte, lá eu conheço as áreas que foram recuperadas, e lá não teve o rejeito de pirita naquelas áreas. Porém, lá existem lugares que já está há 10 anos recuperado e até agora não teve uma manifestação de ninguém que possa ser construída, enfim. Mas assim, nós vamos focar aqui em Criciúma, que Criciúma está clamando por essa CP do carvão, aí até para viabilizar, para nós não perdermos indústria, o que já está acontecendo nesse momento. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador, pela pergunta. Bom, o critério foi o seguinte. Nós tínhamos, eu falei para vocês que foram feitos PRADs por todas as empresas, apresentado vários mapas, vários documentos que comprovavam a mineração realizada no passado, naquele presente e o que estava previsto ainda para o futuro. Já haviam trabalhos anteriores da JAICA, do próprio DNPM, da ECP, Fátima. Então, tinham mapas pré-existentes. Vamos dizer, da colcha de retalhos tinha alguns pedaços já. Então, nós tomamos cuidado de pedir para todas as empresas que estavam em operação os mapas das suas áreas, das suas minas, e também nós fomos ao DNPM e graças à iniciativa de alguns técnicos aqui, eles procuravam manter numa base única várias áreas de mineração realizadas no passado. Então, o que a gente fez? Nós conseguimos, então, com esse novo voo, uma nova base cartográfica. Os mapas aqui eram muito antigos, estavam muito defasados, não eram muito precisos. Então, nós conseguimos uma base com fotos aéreas, com a topografia atualizada do terreno e com a condição dos rios, das estradas e da urbanização pronta. Então, nós tínhamos uma base muito boa. E, em cima dessa base, a gente foi colando, então, esses mapas antigos, compondo um grande panorama da região inteira. Então, o critério foi identificar tudo aquilo que era
registrado em mapas, que já tinha sido registrado em mapas daquela época ou anteriores, e também nós buscamos várias fotos aéreas lá do passado, e ao longo do tempo, com a exploração do carvão aqui, a própria CPRM realizou várias campanhas de mapeamento. Então, se podia ir lá na foto, por exemplo, da década de 60, olhar a foto, tem um dispositivo que permite que a gente veja em 3D ali, e com isso a gente comparava o mapa atual com a situação anterior e deu para identificar, para se eu ter uma ideia, nós chegamos naquela época a 5.150 hectares mais ou menos de área degradada, e o mapão hoje tem 6.500. Lembrando que a mineração evoluiu de lá para cá, já tem 20 anos de mineração, então ela aumentou. Então dá para se chegar à conclusão que conseguimos fazer um mapa bem preciso do que existia à época. Então esse foi o critério. Como, novamente, o CIESESC nunca teve a intenção, e muito menos a atribuição, de dizer quem era o responsável por aquela área. A gente poderia, do máximo, dizer, essa planta vem da empresa tal, essa planta vem do DNPM, essa planta vem da fonte da JAICA, mas assim, a atribuição de responsabilidades, então, passou, sempre foi uma responsabilidade compartilhada entre o Ministério Público e as empresas. Tá? Bom, existem várias áreas aqui na região de Criciúma em que aconteceu isso. Lá no passado se conseguiu liberar o loteamento, se vendeu um determinado número de lotes, então muita gente conseguiu construir em cima dessas áreas. Infelizmente, depois de concluído o mapa, se identificou que alguns desses lotes dentro de um loteamento estavam com rejeito. E aí, então, tranca o uso. Né? Eu sei que é difícil, mas, novamente, a recomendação que a gente faz é a seguinte: uma vez identificado que existe um passivo numa determinada área, o interessado deverá procurar a empresa, é o que tem acontecido hoje, vai na prefeitura, se não tiver a informação, vai no CIESESC, vai na SATIC, o CIESESC eu falo, CIESESC não é mais, é SATIC. Lá na SATIC, que é a responsável pela guarda desse material todo, que pese que ele está na internet disponível, mas vai lá e verifica quem é o responsável por aquela área. A partir daí, então, o dono do terreno, que tem uma intenção de uso, ele entra em contato com a empresa e pode-se começar, então, a negociar uma condição compartilhada de ação em cima dessas áreas, de modo que elas sejam utilizadas. E isso tem acontecido. Eu posso falar pela metropolitana que algumas áreas lá, plantação de uma indústria, construção de uma casa, até tem uma área lá que foi apresentada que querem construir uma usina fotovoltaica, tudo isso pode ser discutido. Né? Uma vez que se entenda o que se quer fazer, tem que se saber a condição que essa área está e o que pode ser feito para que se chegue a um consenso de que é possível o uso com algumas salvaguardas, algumas restrições, e que isso pode ser levado para a autorização do Ministério Público. Tá? É uma praxe, é um protocolo que o próprio Ministério Público instituiu, que ele tem que passar pela autorização dele, para ser utilizado essa área. Mas existem casos, e eu espero que eles sejam cada vez mais frequentes, que, se chegando a um consenso, se leve uma solução negociada, apresente o Ministério Público e ele venha autorizar o uso, então, dessa área. Não sei se eu respondi a pergunta. Perfeito. O vereador Salésio Lima agora. Vereador, só peço que a gente seja bem direto ao assunto, porque temos 20 minutinhos só agora. O tempo está... Vou ser bem direto. Primeiro, cumprimentar o presidente, toda a comissão, pela decisão de convidar 3 pessoas com a maior qualidade e experiência nessa área, e nós não tínhamos mesmo, tá? Dizer que eu estou com 59 anos, e ao redor ali, Santa Luzia, Mina União, Vila Belmiro, São Sebastião, Mina do Cachorro, Mina do União, Mina do Dia, nós brincávamos em cima da pirita. Hoje tem uns problemas ali também, como você falou, todos os loteamentos, alguns lotes já estão com problema que não pode construir, mas o loteamento está todo construído, né?
Então, não tem porquê. Então, vocês têm que ser resolvido. Mas eu só vou fazer uma pergunta, acho que foi o Márcio que colocou. Ele colocou que desde 2019 ele está esperando por uma reunião com todo o material pronto. Essa reunião é com quem? Com o Ministério Público? Com quem que é? Por que não sai? Essa é a pergunta que ficou com todo o conhecimento, com todo o material, e a coisa parou, daí só fiquei curioso essa pergunta. Obrigado a vocês, muito obrigado pela presença. Obrigado. Bom, só para não ficar nenhum mal entendido, na verdade, como é que é o procedimento, né? O CESESC, através de um contrato que tem com a SATIC, é responsável pela elaboração de um relatório anual sobre os indicadores ambientais da recuperação ambiental, o relatório do GTA. Está conhecido, já tem, acho que 15 anos que vem sendo publicado, desde 2007, quando saiu o primeiro. O que acontece é que nós, à medida que avançam os monitoramentos, nós temos esses resultados, nós elaboramos o relatório, só que esse relatório ele é apresentado numa audiência pública, presidida pelo juiz da sentença, que no ato, ou logo em seguida, ele homologa aqueles resultados. Uma vez homologados, eles se tornam oficiais e a gente disponibiliza na internet através do site acpcarvão.com.br. O que acontece é que, se eu não me engano, né, se não me falha a memória, desde 2018 foi a última vez que nós fizemos uma apresentação, 2019 não houve essa reunião, até onde eu me lembro, e 2020 não precisa nem explicar as razões, né? Mas o fato é que a gente acredita, né, que ao menos as discussões do GTA, ainda que de forma virtual ou híbrida, agora com a flexibilização das condições, a gente poderia ir levando até para não se perder esse material. Em especial, né, nós fizemos pela primeira vez um recobrimento de todas as áreas, em toda a bacia carbonífera, em todos os distritos, com um drone de asa fixa de última geração. Nós fizemos, né, a SATIC lá, ortorretificou e atualizou os mapas a partir de imagens obtidas com esse equipamento, dispensando a onerosa aquisição de imagens de satélite. Esse material tem uma qualidade infinitamente superior a essas imagens de satélite, uma precisão infinitamente superior e um custo muito mais baixo. Então, uma inovação, né, que nós gostaríamos de ver publicado, disponível para todos, e a gente não pode fazer isso enquanto não houver a formalização da homologação. Além disso, né, esse é só um exemplo do que eu entendo ser um prejuízo a não viabilização dos debates desse grupo técnico, visto, por exemplo, o que nós estamos discutindo aqui, que é um assunto clássico de cair lá nesse grupo técnico de assessoramento, através de um questionamento ou do Ministério Público, ou do juiz, ou mesmo dos réus, dizendo, olha, o que fazer? Chegou aqui uma pergunta, qual a metodologia que nós poderíamos adotar com relação às áreas urbanas que estão inseridas dentro da CP do Carvão? Qual seria o fluxograma para a gente resolver essa questão? Isso é uma pergunta típica que nós costumávamos responder lá. Mas como fazer para a Câmara poder ajudar, então, nessa parte? O que nós podemos fazer enquanto Câmara de Vereadores? Olha, eu acredito que os objetivos desta comissão sejam justamente dar vazão, né? É uma sugestão que a gente pode dar para vocês, que vocês talvez se aproximem da conversa, inclusive com o juiz, né? Que detém que é, em última instância, o dono do GTA, o responsável pelo GTA, e que peça que essa discussão que seja retomada, ou veja por que se há viabilidade de retomada, ao menos para a discussão desse assunto, para que a gente possa, então, tratar de maneira com a profundidade que o assunto merece. Só gostaria de comentar rapidamente aqui. Primeiro, lá no início do trabalho, o CIESESC fazia. Depois, ele passou para a SATIC. Mas lembrando que esse é um trabalho do Grupo Técnico de Assessoramento da Sentença. Não é um trabalho do CIESESC, não é um trabalho da SATIC. Tecnicamente ele é executado, mas ele é submetido à apreciação de todos os membros, ele é revisado e aprovado esse relatório para depois ser apresentado em audiência pública e depois ir para a sociedade. E o Márcio apontou um caminho aqui. O GTA é um instrumento que vem sendo utilizado ao longo do tempo e que talvez tenha sido, por várias razões, reduzida a sua atividade, e ele pode ser instigado pela prefeitura, através da sua Câmara de Vereadores, pela comunidade, para que ele volte a atuar. E acho que uma conversa com um juiz, inclusive é um novo juiz, ele chegou agora novo na sentença, seria também importante.
Até porque, senhores, a comissão ela foi formada realmente para o desenvolvimento, criação de novos empregos e resolver a questão da mineração, né? Esse é o nosso objetivo todo da comissão, né? É o desenvolvimento de toda a nossa região, não somente de Criciúma. Claro, a gente está aqui representando o Criciúma, mas o que nos preocupa realmente é o desenvolvimento de uma região inteira, empregos, empresas se instalando em nossa região. E, em maneira alguma, a gente até pensar de não ter uma exploração de carvão. Não, é utilizar da maneira correta daqui para frente e realmente ter a saída até do reaproveitamento que já está acontecendo de várias empresas, tá reaproveitamento desse material aí do rejeito do carvão, como a gente já viu algumas empresas fazendo. Então, pessoal, não vou perder, estamos com 15 minutos. Vereador Pastor Jair. Senhor presidente, demais vereadores e vereadora também, nossos convidados, uma boa tarde a todos. O juiz, na verdade, o Ministério Público, na época, ele sentenciou, né, condenou, com base no quê? Ele tinha um relatório, até porque esse comitê só foi criado após a sentença. Ele se baseou no quê? Para estabelecer esse prazo aí, sem ter um relatório técnico na época, ou ele tinha um relatório técnico na época feito, né? Era a minha pergunta, até porque o juiz ele não vai sentenciar sem ter um relatório técnico. Eu penso dessa forma, né? Eu não sei se estou equivocado, errado, só queria saber dos senhores aí. Bom, vereador, pergunta bem interessante que eu tive o privilégio de fazer diretamente para o doutor Paulo Afonso Brum Vaz, que é quem proclamou a sentença. Ele se baseou no notório saber. Ele colocou dentro do processo, quem teve a oportunidade de ver, dezenas e dezenas de recortes de jornais, de fotos, de reportagens falando da notória degradação, 14ª área de degradação do país, ou seja, tudo que foi publicado, ele se baseou na grande mídia, né? O fato era inequívoco, né? Então ele se baseou nisso. Com relação ao prazo, ele disse para mim o seguinte: olha, em algum dos lugares lá, num relatório do Provida, alguém falou que seria necessário algum tempo, né? E se falou em valores também, 200 milhões de dólares, algo assim. Como eu não tinha noção, dá 3 anos, ou dá 2, ou dá 10, eu tinha que dar um prazo. E vocês depois iam começar. Ou seja, o meu objetivo foi cumprido. Vocês começaram a recuperar. Quanto tempo vai demorar? Ele disse assim: não sei, vocês não sabem. O importante é que começou e que está sendo cumprido. Foi essa a resposta dele. É que, na verdade, está tudo parado a partir daí, né? Mesmo áreas já foram recuperadas, né? E o Ministério Público parou toda. Até porque esse comitê não se reúne mais, eu acredito, senhor presidente e relator. A função nossa também é provocar que esse comitê possa se reunir, né? Já que desde foi a última reunião de 2018, né? E a pandemia já está se encerrando, então eu acredito que a gente também, como Câmara de Vereador, Poder Legislativo, essa comissão, possa provocar essa reunião, até porque, como vocês falaram aqui, tudo envolve a questão técnica, não é uma questão... Outra questão, não é questão política, mas é uma questão técnica, né? Uma vez que vocês já têm várias áreas recuperadas e estão em processo de recuperação, e eu acredito que algumas áreas aí já poderiam ser liberadas tranquilamente. Era isso, senhor presidente. Obrigado aos convidados. Vereador Kaminsky, nosso relator. Só um minuto. Pode falar. Comentar a resposta, basicamente, a coisa mais importante que quando saiu a sentença, e agora, depois de 20 e poucos anos, a gente está olhando o resultado, foi que se criou aqui na região uma massa crítica sobre a questão do meio ambiente, sobre a questão da recuperação ambiental. Então, eu acho que a coisa mais importante que aconteceu de toda essa sentença, esse movimento, foi que se criou a inteligência para resolver o problema. Não tem todas as respostas, claro, nós estamos evoluindo, até a técnica evolui, mas se criou a inteligência.
E essa inteligência, nesse momento, ela está na mão desse grupo, que tem representantes de diversas áreas técnicas, que tem isso na solução, como resolver os problemas. O problema de como recuperar a questão urbana é um problema técnico. Então, se você leva isso para o grupo, você discute isso de uma forma técnica, sem nenhum viés, e tecnicamente chega a propostas de solução. Acho que a ideia que o Márcio deu, ela corre bem claro, quer dizer, o caminho é esse, de você levar esse assunto. Então, para mim, a coisa mais importante que houve, eu quando vim para Criciúma em 1980, e eu trabalhei em meio ambiente, queimava pirita aqui, você acabou com isso, você não tem mais. Eu, em 82, trabalhei, comecei a mexer com o meio ambiente, nós estamos, que são 13 engenheiros de Minas que estão aqui. E todos nós íamos para Criciúma para trabalhar no carvão. E aprendemos muito, e agradecemos estarmos aqui hoje. Então, é importante que a questão seja levada dessa forma, de uma forma técnica, e com isso a gente resolve os problemas. Agora, tem que ter a visão, o interesse e a colaboração de todos. Senhor presidente, sobrou pouco para mim, porque termina a sessão daqui a alguns minutos e a gente já tem que ir para as sessões que já começa às 16, mas eu quero agradecer aqui a representação do sindicato também, na pessoa do Piriguete, que também está presente, cujo interesse também é comum, na realidade. Talvez eu tenho muitas questões, eu acho que aumentaram muito as minhas dúvidas, né, em relação a muitas coisas, até porque é um processo de 93, estamos vendo aqui assim que desde 2000 estão tendo cumprimento de sentença, são vários cumprimentos de sentença, envolve todas as prefeituras aqui da região, empresas particulares, governo federal, enfim, tá, é um processo muito amplo, né, e a contribuição de vocês ajuda um pouco na nossa compreensão, mas muito longe ainda de a gente poder, de fato, né, ter uma compreensão técnica, até porque não somos técnicos da área, até dificulta bastante. Também não vejo alternativa senão utilizar da política ao técnico, né? A política abrindo portas, criando oportunidades, mas ao mesmo tempo eu não vejo forma de recuperação de fato sem o conhecimento e a aplicabilidade técnica buscando alternativas. Falaram em investimento, falaram em alternativas já existentes nos Estados Unidos, cujo investimento também a gente não tem noção. Falasse da portaria 452, do Ministério de Minas e Energias. Eu acho que o que precisamos aqui, de fato, é ter o ponto de partida para alguns encaminhamentos necessários. Fala-se em liberação de terrenos, fala-se em imóveis que não foram devidamente recuperados, que estão ainda nessa condição, ou que há que se recuperar. Processo de 1993, que era, sem dúvida nenhuma, realidade, né? Hoje a gente vê realidades diferentes, um dinamismo muito maior nas buscas de soluções, de apresentação de alternativas. De fato, é um debate importante, necessário, até porque somos vítima do próprio processo. Então, a gente sabe, né, da dificuldade que nós temos, nós, toda a região aqui, o impacto isso que representa no nosso dia a dia. Obviamente, tem o impacto ambiental, sem dúvida, mas também temos que buscar os impactos do desenvolvimento, os impactos da geração, da manutenção do próprio emprego, uma série de fatores que nós, ao longo dos próximos dias, a gente pretende, né, ouvindo as pessoas, criar dentro da comissão alguns encaminhamentos e dar alguns direcionamentos. Quem somos nós numa situação tão complexa quanto essa e que não existe, de fato, nenhuma alternativa senão aquela técnica onde tu pode colocar em prática. Eu, quando era criança, eu tomava banho de rio onde tinha pirita, desovava pirita, ou seja, enxofre puro, né? Ácido sulfúrico, é isso, né? Então, quer dizer, eu tomava banho, olha que situação, e a desinformação era muito grande e a gente vivia esse momento. E no bairro Próspero, a Mina 11, para quem, né, para os mais entendidos.
Então, assim, caberia sim saber o investimento que isso representaria. É claro que as medidas foram cumpridas no seu devido tempo. Muitos debates talvez ressurgir nesse momento. Processos findos em fase de cumprimento de sentença, né? Ou seja, transitados em julgados. É difícil você restabelecer, mas é necessário voltarmos para o debate. E talvez essa casa tenha tomado essa iniciativa, e num momento também importante que se discute aí o caso da ENGIE, por exemplo, né, que é público, e aqui nós temos realmente 3 autoridades que conhecem muito bem a nossa situação, a situação da nossa região. Converso muitas vezes muito mais com o próprio Zancan, já falamos muito sobre isso, e talvez estamos tendo a oportunidade, senhor presidente, de buscar, de fato, alternativas, seja através do Judiciário, seja através do Ministério de Minas e Energias, seja através dos técnicos da nossa região. Enfim, nós temos que contribuir para essa discussão, e é isso que nós pretendemos fazer daqui para frente, sendo que o start ocorre nesse momento, quando vocês nos trazem alguma informação. Então, eu não vou me alongar mais, porque eu tenho 12 minutos para começar uma nova sessão, né? Totalmente prejudicado aí, talvez, os questionamentos, mas a explanação que vocês trouxeram foram fundamentais para que a gente pudesse começar a criar um ponto de partida para o nosso trabalho. Eu agradeço muito, viu, senhor presidente? Agradeço a presença do Márcio, do Kleber, do Zancan, do próprio sindicato, todos aqueles que nos acompanham, e aos poucos, daqui para frente, a gente vai procurar criar aí alternativas, buscar formas de tentar contribuir para que a gente possa, de fato, ajudar no nosso desenvolvimento, que é um dos papéis fundamentais desse nosso trabalho. Obrigado, senhor presidente. Então, vamos dar nós 4 minutos. Vamos dar um tempo para cada um, para deixar um recado, e vamos encerrar. Só um minutinho, uma questão de ordem, senhor presidente. Essas áreas que foram citadas pelo engenheiro Márcio ali, recuperadas, aquelas que estão em processo, a gente não teria, essa comissão, acesso a essas áreas, a localização? Eu acho interessante. Então, vereador, hoje, na realidade, a comissão é o nosso terceiro encontro, mas hoje foi o ponto de partida, né? Agora a gente vai, por isso que vamos estar ouvindo aqui a FANCRI, o IMA e a Ordem, para a gente dar um passo por vez. Não vamos dizer que ali na frente nós não vamos precisar de vocês novamente. Se a gente sabe que ela vai se estender e vamos estar convidando, e vai surgir mais dúvidas, e é isso que vai estar surgindo daí para frente. Por isso que eu acho que foi muito importante a gente ter optado naquele dia por trazer primeiro os técnicos antes que o município, tá? Até para a gente ter o conhecimento realmente do que é essa ação civil, depois ouvindo os órgãos ambientais da nossa região, e aí sim o município, e aí na outra oportunidade nós vamos estar discutindo qual será o caminho, se a questão da justiça se é com o promotor, se é com o próprio juiz, e a gente vai estar discutindo nas próximas reuniões, mas essas áreas com certeza esse vai ser o nosso encaminhamento para os órgãos públicos que estão passando para nós, os órgãos competentes por essa questão ambiental, né? Até porque não é só ter a questão dos rios também, né? Não é só a questão da CP, ali tem alguns rios ali que estão fora daquele mapa da CP, mas ela também se enquadra meio nessa questão ambiental, né? Então, por isso que a gente precisa de estar por dentro dessas áreas todas. Então, vamos gastar esse último tempo ali, para cada um com um tempinho, para estar se despedindo da gente, e a gente já deixa de antemão aqui um grande agradecimento, porque foi realmente, como eu disse, o começo de tudo foi hoje. Bom, então, gostaria mais uma vez de agradecer o convite, a oportunidade de conversar um assunto que sempre nos motivou bastante, né? O desafio sempre foi muito grande de recuperação ambiental. Se em 2004, quando eu vim para cá, parecia uma coisa assim um tanto quanto inatingível, né? A gente já avançou tanto hoje,
gostaríamos de continuar avançando e ver esse processo finalizado da melhor maneira possível e resolver todas essas questões que acabam, né, atingindo a todos de uma maneira ou de outra, nesse caso aqui específico, o ordenamento, né, a ocupação urbana do município de Criciúma. Rapidamente comentar que todos os dados estão disponíveis para download no site acpcarvão.com.br, inclusive os shapes e arquivos para Google, pode baixar lá, todos os relatórios, tabelas, é a maneira que nós encontramos, juntamente com o Ministério Público Federal e Justiça Federal, de dar publicidade ampla a todo o trabalho que vem sendo feito na recuperação ambiental. Muito obrigado a todos e uma boa semana. Bom, também, sem se alongar demais, agradecer a oportunidade, dizer que da parte da metropolitana, das empresas, do CSESC, nós estamos disponíveis, né, para atuar e auxiliar no que for necessário. Eu sei que às vezes não é tão simples baixar o mapa do site lá e entender o que está acontecendo. Nesse caso, o pessoal da SAT fica à disposição aí de ajudar se for necessário, né? Eu, na minha pessoa, e do que eu puder ajudar, a gente está à disposição. E esperamos contribuir bastante para a solução para esse enorme problema. Fernando. Eu queria agradecer primeiro o convite e dizer que nós estamos à disposição quando for necessário, o que vocês precisarem. Como diretor executivo da SATIC, então a SATIC está à disposição, que vocês precisarem de informações técnicas e outras informações que vocês julguem necessário. Como presidente da Associação Brasileira do Carvão Mineral, presidente Kaminski, presidente Marco, relator e presidente, mas a mesa, Obadias, é importante frisar que nós temos uma base econômica e social muito importante no carvão. E temos aí décadas e décadas para trabalhar todos juntos para o desenvolvimento dessa região. Então é importante nós usarmos as melhores técnicas, as melhores informações, trabalhar com toda a transparência, porque não tem como ser diferente, por isso que está tudo disponível, tudo tecnicamente está disponível dentro do sistema que se tem, e isso faz com que fique aberta a discussão com todos, a sociedade como um todo. Então não tem, tudo isso é muito importante que seja dito, que esse trabalho é um trabalho técnico, é um trabalho de longo prazo, que vem sendo executado, mas que precisa de que a atividade tenha condições de longo prazo continuar contribuindo para que isso aconteça. Então esse é o final, o agradecimento a vocês e colocar à disposição. Saibam que essa discussão vem lá de 90, né, mas ela não é diferente em outros países e cada vez mais a gente lê e vê que os problemas são os mesmos. Então a técnica busca essa informação, a melhor informação, e a gente tenta achar a solução que é melhor para o nosso caso aqui em Criciúma. Obrigado. Comissão agradece a todos e a todos que nos acompanharam e até na próxima segunda-feira às 14 horas.